todos os santos, anjos, enfim, qualquer religião que você professa está do nosso lado, ou seja, se lá em cima o povo não é gay, com certeza são super simpatizantes. Então eu digo pra você, vem se divertir, porque a gente vai mostrar um pouquinho dessa diversidade através do colorido, porque o nosso jeito de lutar, de mostrar que a gente tá insatisfeito, é dançando, é tirando o pé do chão, é mostrando muita alegria, cor, brilho, enfim, é se divertindo. Você pode cuspir na nossa cara, você pode vomitar, pode matar, enfim, e a gente vai continuar dançando, porque a gente acredita que através dessa alegria contagiante, a gente vai mostrar que realmente a nossa maior igualdade é a diversidade. Vem com a gente, vocês vão se divertir, viu? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, atualmente, pode ser chamado de transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero, né? Que nada mais é do que aquele indivíduo que não se sente de acordo com o seu corpo físico. Assim, a identidade de gênero psicológica é uma, né? E o corpo físico é outro. As referências foram várias, foram todas as mulheres ao meu redor, mulheres anônimas que eu encontrava na rua e que eu ia captando todos os sentidos dessas mulheres e agregando para o meu ser, né, dentro da minha construção. E hoje talvez eu seja a Carla, a única, mas com um pouquinho de todas as mulheres que passaram e eu vi na minha vida. Diva não diria, porque diva se relaciona muito a glamour, a coisa boa, né? Transexualidade não é uma coisa assim boa, não que seja ruim, não... Mas é um peso, é um fardo, é uma coisa complicada que você carrega com você. E eu não diria diva, mas eu diria uma pessoa que me inspira muito e na qual eu me espelho muito, que seria a Leia T. Porque ela é muito pé no chão. Acho que os próprios homens, né, já são um espelho para a nossa transformação. A gente vê a masculinidade na rua, os homens, os vestimentos, e automaticamente o seu cérebro já dá a tendência como espelho de como você é. Eu me virei do avesso e descobri que o avesso é meu lado certo. E eu acho que é uma das maiores verdades, não só para nós transexuais, mas eu acho que para o mundo como um todo. Que o mundo, ele tem espaço para o preto e para o branco, mas nunca para o cinza. Teve um tempo que eu achava que eu era lésbica. Aí sempre que tem aquela coisa, tipo, namoro uma guria, só que esse termo nunca serviu para mim. Tanto que minha mãe olhava, eu acho que você não é isso daí. Eu sou catequista numa igreja católica, eu não tenho palavras para descrever a coragem que eu tô tendo. Por isso que até eu postei no meu Facebook esses dias, e é outra frase que eu tenho para mim, que é a seguinte: coragem é o meu nome. Fiquei 2 anos numa igreja que fazia conversão, falando que isso era um bicho, um capeta, uma coisa do cramunhão, e que eles tiravam do corpo. Eu fiquei 2 anos tentando tirar. Não saiu. Vou morrer com esse segredo, eu vou dar um jeito, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou ter uma mulher, eu vou ter uma casa. Então eu botei isso como uma certeza pra minha vida. Então isso era uma covardia muito grande que eu sentia. Tinha chegado da escola, aí eu falei, tipo, no carro eu falei pra ela: mãe, eu acho que eu nasci errado. Eu não falei o quê, né? Mas eu falei que eu achava que eu nasci... Nossa, ela me deu muita bronca nesse dia. Com 16 anos eu fui procurar o primeiro psicólogo, o primeiro psiquiatra. E ele não tinha ouvido falar, mas sabia de um outro que conhecia. E ele falou pela primeira vez, depois de algumas análises, de algum tempo de terapia, que eu era uma transexual. Você não nasce sabendo que você é um transexual. É com o tempo que você descobre essa questão contigo. Aí, quando eu falei pra minha mãe, ela me deu o apoio, tanto que ela me ajuda a comprar os hormônios, tudo. Só não me dá injeções porque ela não sabe aplicar. Acabei achando um blog de lésbica, só que estava falando sobre transexuais. Só que teve um título muito que me chamou a atenção, tipo, se você não for isso que você acha que é, sabe? Aí meio que chamou a atenção, aí eu fui ver, e
nesse ver, lá tinha uns vídeos também de umas crianças. Aí eu pensei, nossa, tipo, era eu quando era criança. Eu brincava de boneca, eu brincava de casinha, eu gostava de andar com o sapato de salto da minha mãe, que mais? Eu brincava com a filha da vizinha, na escola minha relação sempre foi com o grupo de meninas, eu nunca tive amigos, colegas de escola meninos, sempre foram meninas. Aí foi aquela coisa, eu contei, só que ela primeiro veio reclamar um monte de coisa, sabe? A pessoa tá tão ligada em estereótipo que ela já veio, tipo, xingando e reclamando um monte. E nesse tempo eu tinha cortado o cabelo, tipo, raspado dos lados, então a minha mãe tava, tipo, surtando, assim, um monte, assim, ela, porque se tu quer ser isso, tu tem que cortar o cabelo de tal jeito, não pode usar brinco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que arranjar alguém pra casar, não sei o que, tipo, como assim, sabe? Tipo, me dizendo o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer, sabe? Mas aí eu tentei ignorar. Tive um irmão mais velho, o Guilherme, uma irmã mais nova, a Sabrina, e eu sempre tive um referencial. Ser homem é isso que o teu irmão executa, ser mulher é isso que a tua irmã executa. E dentro dessa padronagem de masculino e feminino, eu fui me sentindo sempre um ET, porque eu falei, não, eu me sinto igual minha irmã, mas meu pai fala que eu tenho que agir igual meu irmão para não sofrer. Então, quer dizer, nesse período sempre foi muito difícil, mas como a minha infância era meninos e meninas brincavam juntos, as roupas eram mais ou menos parecidas, fora os momentos de festa, quando começou a adolescência, que isso começou a ficar de maneira muito mais visível, porque começou a parte hormonal, o corpo da minha irmã começou a se desenvolver de um jeito, do meu irmão de outro, e o meu de maneira muito similar ao do meu irmão. E eu falei, nossa, algo está acontecendo, em que momento eu vou começar a ter seios, em que momento isso que eu tenho no meio das pernas vai cair. Então eu comecei a parar de acreditar que num momento mágico ia chegar um pozinho de pirlim-pim-pim que ia mudar a minha vida. Eu comecei a perguntar qual que era a sensação de estar fora do próprio corpo. E daí uma trans falou pra mim, olha, você já saiu num dia de chuva com bastante roupa, né? Daí eu falei, já. Daí ela falou assim, e daí de repente você estava sem guarda-chuva e se molhou inteira com aquela roupa pesada no corpo. Eu falei, já aconteceu. Daí ela falou, então. Só que você chega em casa, você toma um banho quentinho, você coloca um pijama e se sente bem. Eu não. Eu me sinto com essa roupa pesada, molhada, colada em mim, sem eu poder tirar da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Da minha infância até a minha fase adulta, que eu tô hoje, né? Então, isso mostra o grau de sofrimento. Geralmente a pessoa não olha o transexual como pessoa, mas como genitália, sabe? Tipo, ele sempre vai, tipo, eu fui falar pra uma pessoa que eu gostava dela e ela só falou, tipo, mas eu não gosto porque você é isso. Aí eu, isso o quê? Sabe? Eu já fiquei de cara. Aí, tipo, a pessoa não olha assim, não, eu vou me relacionar porque eu gosto da pessoa ou porque a pessoa é legal, sabe? Ela já pensa, nossa, como que deve ser se você chegar naquele limite e você for pra cama com a pessoa? Eu já penso nisso, sabe? Aí eu fico, mano... Tipo, tem uma pessoa do trabalho que até veio falar isso pra mim, mas como que você faz? Aí eu, como que uma pessoa hétero faz, sabe? No próprio meio das mulheres lésbicas, elas não nos aceitam. Porque para as lésbicas você tem que ser lésbica, mulher, para ficar com outra mulher. Você não precisa aparentar um homem para ficar com outra mulher. Então eu não me sentia à vontade no meio das lésbicas, porque sempre dava briga. Porque eu sempre me via como um problema até 17, completando 18 anos, para mim sempre era um problema conviver comigo, pelas diferenças, por ser motivo de chacota, por ter uma série de não entendimentos do que estava se passando, do porquê que eu não conseguia agir como meu irmão, porquê que me identificava com as coisas da minha irmã. Já me chamaram de traveco, não sei se... Aí ficou a dúvida de se eu sou uma mulher em transição para homem ou um homem de transição para mulher, mas já me chamaram de mulher macho, ficam de conversinha, de fofoca, de burburinhos, assim, nos grupinhos, nos cantos, dão risada. Olha, todo tipo de coisa que você possa imaginar. As pessoas são cruéis mesmo, elas chamam você do que elas acham que você é. Primeiro que para a maioria da sociedade, gay, travesti, transexual é tudo a mesma coisa, não existe diferenciação. Muitas pessoas ainda tendem a pensar, né, que a questão de ser trans é a questão de um capricho, né, de querer colocar ali, se montar para ficar bonito, só se montar, né, mas não que tenha a ver com uma identificação
com um gênero diferente desde a infância. Então, é um sofrimento, né? É como se você estivesse longe do seu corpo o tempo todo. Nessa vida, somos todos anjos de uma asa só. E para a gente levantar voo e alcançar o nosso sonho, nosso objetivo, qualquer coisa que esteja lá em cima, por mais longe que esteja, a gente tem que se abraçar uns aos outros. Muitos homens conseguiram iniciar o seu processo hormonal de transição através do grupo, trocando informações um com o outro. Eu sei onde tem psicólogo, eu sei onde tem um endócrino. Não ajudou 100%, mas algumas coisas chegou a ajudar bastante. Quando eu comecei a conhecer outras pessoas trans, a gente fez essa troca de experiência. Elas já tomavam hormônios, que era para transformação do corpo. E mesmo antes de eu me definir enquanto transexual, para mim a transformação do corpo era algo fundamental e importante na minha vida. Então, acho que como todas as outras meninas com o mesmo caso que o meu, eu comecei me automedicando. E isso foi lá com os 16 anos, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu sabia o que eu queria para minha vida, mas não sabia os caminhos que eu deveria percorrer para chegar até onde eu queria. Ninguém faz um processo de transição porque optou, né? É toda uma construção que vem lá desde a sua infância, desde a sua adolescência, e a cada passo que você dá para igualar na sua caminhada o seu corpo, a sua mente, é uma novidade, é uma alegria, é um despertar. Então, para fazer xixi, para mim era ruim. Eu ia tomar banho, não fazia a higiene correta, então eu sempre tive aquela pelezinha por fora lá de fimose e tudo tal. Então, todo mundo sabe que tem que puxar aquilo lá, limpar por dentro, não sei o quê, senão fica, né, um erro sujo para burro, né, não sei o quê. E era o que ficava, né? E daí começou a dar uns pedacinhos lá, uns nódulozinhos pequenininhos, tudo tal, de não fazer higienização dentro. Então, levava bronca de médico porque tinha que fazer higiene. Eu falei, não vou tocar naquilo. Depois ia fazer xixi, fazia xixi de pé, ficava dando pulinho assim, tudo tal, assim, sentada, dando pulinho, porque eu não queria limpar ele, não sei o quê. Então, a gente nunca teve uma relação de amor, coitado, né? Algumas têm a questão de não convivência com o próprio pênis, então não limpam, não olham, a hora do banho é muito difícil. Tem algumas que chegaram aqui contando que tiveram hemorragias no pênis já, porque apertam tanto que não querem ver, né, que elas chamam de aquendar a neca, né, esconder o pênis, né. Então, assim, apertam tanto aquele pênis que fica cheio de fissuras, pode causar até uma fissura na uretra. Qualquer procedimento que eu faça, uma cirurgia, uma terapia hormonal, qualquer coisa pode mudar uma condição. Posso virar homem, virar mulher, que for, mas uma coisa que eu nunca vou deixar de ser é um ser humano. Tem a mastectomia, essa daí de certeza que vou fazer, porque é o principal que me incomoda. E o outro eu não sei, por causa que, ou melhor, eu quero, só que eu não tenho certeza de qual deles fazer, porque tem um que tem que, vamos dizer assim, tipo, tirar do seu próprio músculo, sabe? Se cortar todo para poder fazer, e o outro não fica, tipo, do tamanho que você geralmente gostaria de ter, sabe? A primeira cirurgia que eu tentei fazer sozinha, então, eu comprei bisturi, comprei fio de sutura, comprei anestesia de dentista e estudei na internet durante 6 meses. Eu fiquei pesquisando vários procedimentos de como era feita e que iniciava essa cirurgia pela retirada dos testículos, né, que eles chamam de orquiectomia, que você faz uma incisão bilateral, bem ali onde tem aquela divisãozinha do meio. E eu falei, os testículos devem estar logo embaixo, eles pulam para fora, a gente espreme, né, achando que era tipo uma espinha assim, né, que você espreme, joga fora, assim, tudo tal. Então, para mim, não tinha muito, assim, pelas fotos ali que eu vi, tudo tal, vi uns videozinhos, tudo tal, parecia bem simples. E daí eu coloquei a anestesia do dentista, tal, deitei, né, higienizei as mãos, um álcool em 70, coloquei lá a luvinha, tal. Daí eu deitei ali, tal, e daí eu falei, bom, vamos fazer o primeiro cortezinho. Daí eu passei o primeiro cortezinho, deu pra bufa, falei, acho que não tem anestesia suficiente. Daí eu coloquei mais um pouquinho da anestesia, daí eu super entupi de anestesia, né? Daí eu não sentia mais nada, né? Pegava e plá, 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 daí eu não sentia mais nada. Daí eu falei, agora acho que o bisturi, tranquilo, né? E daí eu fiz uma bem funda, não senti nada, só que também não senti nada porque desmaiei, né? Começou a sangue pra tudo que é lado. Em 1997, saiu uma matéria no jornal de que estava sendo criada uma equipe multidisciplinar aqui em Curitiba e que daria atendimento às pessoas transexuais que desejassem fazer a cirurgia de readequação. E eu imediatamente corri para esse local e fiz a minha inscrição. E passei por 2 anos de acompanhamento e no final eu
recebi um laudo me diagnosticando enquanto pessoa transexual e apta a realizar a cirurgia. Naquele momento, haviam outras pessoas comigo nesse tratamento e essas pessoas também finalizaram esse processo e começaram a se realizar algumas cirurgias. E a minha estava marcada para aquele ano, no final dos 2 anos de terapia, e infelizmente aconteceu uma situação com uma das meninas que fez a cirurgia e acabou-se o processo, parou as cirurgias e eu acabei ficando sem fazer. A da genitália é um pouco complicado, eu por mim faria amanhã, mas é todo um processo, não só dá para fazer pelo SUS, né? E para você poder fazer pelo SUS, você tem que ter 2 anos de acompanhamento psicológico lá com eles. Os 2 anos de acompanhamento psicológico de agora, entendeu? Que eu tô fazendo agora, que eu tive laudo, não vale perante o SUS. Tem que fazer mais 2 anos. E o tratamento não é aqui em Curitiba, em São Paulo, Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul. Alguns dos preconceitos que eu sentia naquela época era por não atenderem as expectativas que eu tinha com relação à pessoa e que eu jogava aquelas expectativas em cima da pessoa. Mas assim, preconceito mesmo, que hoje em dia eu percebo como um ato discriminatório, como uma limitação com relação à tua pessoa e a maneira que você é e não as expectativas que você joga em cima das outras pessoas, eu tive algumas sim. O pessoal é tão ligado nessa coisa de só ter, vamos dizer assim, o homem e mulher biológico que já fica com frescura, tipo no trabalho, relacionamento, família. Porque tem gente que eu já vi que é até daqui que a família simplesmente tipo mandou embora, sabe? Que bom que não aconteceu isso comigo, mas só que ainda assim é aquela coisa que eu já fico meio... Então de certa forma não tem um lado bom. Só que eu também não vou dizer que é aquela coisa tipo, oh meu Deus, eu me mataria agora, sabe? A relação de suicídio é muito alta, né? Você, na verdade, até em horas de desespero, né? Eu percebi que muitas trans chegam a pensar, a cogitar a hipótese de suicídio porque não aguentam mais viver naquela carcaça, naquele corpo que não é o delas. Eu sou uma pessoa que eu morro de medo de morrer. Eu já pensei sim, alguns anos atrás, em me mutilar, né, sozinha, para que obrigasse alguém a me operar. Mas nunca tive coragem de fazer porque eu tenho medo de morrer. Não sei dos outros, né, dos outros, né, os FTM, das MTF, né, mas eu penso assim, o fato de eu ter tentado suicídio é porque eu me sentia suja perante a sociedade, como se eu não tivesse direito, como se eu fosse excluída porque realmente eu tivesse que ser excluída, porque eu não era digna dos meus direitos. Os deboches, as chacotas, tudo isso faz com que você sinta vontade de morrer realmente, por causa da frustração. Mas depois que eu descobri que tinha a possibilidade de eu estar fazendo uma transformação no meu corpo, eu só tenho mais vontade de viver. Minha amiga, para me incentivar, né, porque eu estava, eu acho que demonstrando medo, insegurança e preocupação, porque a prostituição, eu teria que trabalhar, como aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, uma pessoa trans, na maioria das vezes, ela tem que fazer o papel de ativa. E isso me preocupava muito, porque é algo que eu não gosto de fazer, e era a minha preocupação maior. E essa minha amiga, ela já é readequada hoje, ela já fazem 12 anos que ela fez a cirurgia, e ela fez esse mesmo percurso que eu fiz. Ela teve a oportunidade de ir para a Europa, e ela me disse uma frase, que ela disse assim, que ela precisou comer muito cu para ter a vagina que ela tem hoje. E aí aquilo foi um alavanco, né, para dizer assim, tá, então eu vou, né, e vou tentar. E infelizmente eu não consegui, dentro disso, trazer o que realmente eu precisava para ter a minha vagina. A prostituição acaba criando uma imagem negativa das pessoas trans, né? Porque assim, aquela menina que não se prostitui, ela acaba sendo generalizada como aquela que deve estar se prostituindo. E é uma coisa que elas mesmas reclamam, né? O quanto que a imagem negativa de uma faz com que o povo generalize, né? E elas sofrem preconceito por conta de comportamentos de outras meninas trans. Então, marginaliza, aí sim que vem aquela questão, porque escolheu ir pra rua, né? E falta uma visão da sociedade de perceber que não é que ela escolheu ir pra rua, né? Parece que foi o único caminho que ela foi empurrada para ir. O meu irmão, ele não pode me ver que ele já começa alguma chacota, alguma brincadeira, alguma coisa.
Aí ele começou a falar, não, porque olha o cabelo desse pai, não sei o quê, olha o jeito que ele tá ficando, pai, você não faz nada. Começou de provocação pro meu lado. Só que eu sempre fico quieta, eu nunca respondo para evitar problemas maiores. Só que nesse dia eu tava no meu limite, sabe? E eu peguei e falei que quem tava de saco cheio era eu. E falei muita coisa pra ele. E, olha, soltei um caminhão de coisas pra cima dele, porque era tudo que tava engasgado há 18 anos na minha garganta. E ele ali, a gente teve uma pequena discussão, e daí meu pai ali meio que barrou aquela discussão. Achei que tinha terminado. Aí na hora que eu me abaixei assim pra brincar com meu sobrinho, que ele tinha me chamado, ele falou, meu irmão, né, falou assim, agora você sai da minha frente que eu não aguento mais olhar pra tua cara. Daí, acho que eu não tinha escutado direito, né. Aí ele falou novamente, saia daqui porque senão eu vou bater em você, porque eu não quero mais olhar na tua cara. Aí meu pai, minha cunhada, eu só olhei pra cima, né, e fiz cara de quem não tava entendendo, porque eu tava na minha casa, foi ele que foi me visitar. E aí minha cunhada e meu pai não entenderam também e falaram, olha Felipe, o que você tá fazendo? Por favor, ele tá em casa, tudo. Aí na terceira vez ele falou, saia, senão eu vou te bater. Aí quando eu fui levantar pra sair, mais uma vez renunciando pra evitar a briga, a hora que eu levantei ele veio voando pra cima de mim. Ele empurrou o filho dele, que é uma criança de 3 anos, pro lado. Eu lembro que ele pegou no meu pescoço assim e me fez voar. Meu primeiro relacionamento, a primeira relacionamento sexual que eu tive, e que era afetivo, porque antes de ser sexual eu estava bem apaixonada por esse cara bem mais velho. Aconteceu um caso de violência, porque eu não estava me sentindo preparada para ter sexo, e ele me bateu, me deu um soco, e daí ele falou pra mim, tipo, não, você não quer ser mulher, então eu vou te ensinar a ser mulher. E foi quando ele me amarrou e me colocou dentro de uma banheira que tinha dentro da casa dele, e ali ele fez tudo o que ele queria fazer, né, quer dizer, até ele terminar em cima de mim, com aquelas coisas todas, eu inteira desacordada, só fui acordar um tempo depois, inteira roxa, porque teve descolamento de nariz e outras coisas, eu fiquei mais de 15 dias sem voltar para casa. Então, que eu também acho que foi um preconceito, não da minha pessoa, mas por ele querer algo a mais do que eu não podia dar naquele momento, então, enfim. Mas eu ainda acredito no amor. Aí eu comecei no emprego, que é o que eu tô até hoje, só que foi aquela coisa lá, eles achavam que eu sou uma guria. Tanto que a minha gerente, ela até falou, mas deve ser muito difícil pra tua mãe, né? Imagina quando você engravidar no futuro. Eu já fiquei tensa, assim. Ela, não, sabe, mas eu não contei pra ela. Tanto que eu fui contar pra ela não faz nem 2 meses, porque eu falei, eu quero mudar de emprego, porque eu quero, um trabalho que eu possa usar meu nome social. É como eu digo brincando, mas é uma verdade. Pra ser trans tem que ser muito macho, tem que aguentar muito tranco. Nesses 7 últimos anos que foram essas cirurgias que eu considero corretas, foram 14 cirurgias, a última 2 semanas atrás, que eu espero que tenha sido a última, porque, como eu disse, eu sempre acredito que no final as coisas dão certo, que se não deram ainda, porque ainda tem mais um pouquinho para chegar no final. Eu gosto do número 14, acho que é melhor que o 13, então acho que 14 vai me dar sorte e vai ser a última, né? Então foi por isso que eu fiz. Né, tantas cirurgias, né, não foi para ajeitar, para deixar uma estética bonita, né, até porque eu tô parecendo um mapa mundi, né, de tanto, o Brasil já ficou na 7ª, né, já tô parecendo um mapa mundi de tanto retalho, assim, né, então deve ter uma depois para fechamento, assim, para ficar bonitinha aí. Sempre tive namorada, sempre fui casado, eu sempre fui rapaz para as minhas mulheres, independente de ter operado ou não. E hoje eu não tenho namorada, não tenho ninguém, estou solteiro, por opção, porque é um momento meu de transição. Eu não nasci mulher. Quem nasce mulher, morre mulher. Quem nasce homem, morre homem. Eu nasci trans, eu vou morrer trans. Quanto mulher heterossexual, é buscar homens heterossexuais, né? E tive muitos problemas de homens heterossexuais não conseguirem entender a minha condição de mulher transexual e heterossexual. O maior problema da sociedade é ela mesma, é como da gente. Eu acho que o maior problema que as pessoas têm não é o outro, é ele mesmo. Eu acho que a gente pode ser o nosso maior amigo, ser a nossa maior amiga ou o nosso maior inimigo, sabe? Eu acho que é a gente que escolhe com quem a gente quer conviver e de que maneira a gente quer ser. Eu acredito muito em ser a diferença que eu quero ver
tanto em mim quanto na sociedade que eu vivo. Não existe uma maneira certa de sentar, de falar, né? Uma maneira certa de, brincou de boneca na infância, gozava cor-de-rosa, então isso quer dizer que ela de fato é trans. Não. A gente vai atrás da sensação que ela tem com o próprio corpo. O que travestis e transexuais trazem no corpo a marca da transformação e que nós mudamos para ir em busca da felicidade. Eu acho que eu meio que tenho essa coisa de tentar não desistir, sabe? Porque eu acho que mesmo sendo difícil, eu acho que ainda vou poder fazer alguma coisa, não sei o que, mas vou poder fazer alguma coisa de bom. Então, nunca encene pra vida toda uma coisa que você não é. Tá pra ser. Você não tá querendo endereço, né? Não. Eu tô achando que Márcia é trans, né? Mas vamos aí, né? Também aplaudindo aqui. Senti um leve negocinho. Mas vamos falar seriamente aqui para o senhor Doc. Né, senhor Doc? É uma coisa extremamente necessária. Não, mas assim... Voltando ao prumo, né? Minha amiga trans, Márcia. Marcos, beijo. Não, mudou também, isso também muda depois que você faz algumas mudanças, muda tudo. Muda nome, muda tudo. Ai, tudo tão legal. É uma transformação, né, gente? Ela já te deu o laudo e você sabe que eu faço cirurgia, então você tá... Só deita aqui. Ela tem 6 meses de curso. De curso, exatamente, então só deita aqui. Ai, você tá em ótimas mãos. Ai, dá pra gente cortar? Então a marca... Eu fugi das terapias. Nossa, confirmadíssimo. Viu? O André, com as palhaçadas dele. Ai, gente, tem que arrumar. Como é que vai ficar o bobado aqui, assim? Uó, todo gongada, minha... Ai, passada. Ai, depois vocês vão ficar rindo, né? Não. Ai, olha, viu? Vai ter que editar essa parte. Falar o palavreado que ela falou.